Amados irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 22 de março de 2026, estamos iniciando mais um culto. Vamos orar? Deus e Pai, coloco a mim, a Jandira, esse e essa que está assistindo, ouvindo em Tua presença. Peço que o Senhor leve cativo nossos pensamentos e obediência a Ti, para que não viemos a dispersar, e para que possamos absorver aquilo que o Senhor tem para nós. Na autoridade que desce dos altos céus, faça cair por terra toda tentativa das trevas e dos homens de atrapalhar este culto, de impedir a realização deste culto chegar a quem o Senhor quer que chegue, ó Pai. Interferindo também, ó Deus, na transmissão deste culto. Caia por terra em nome de Jesus. Fala ao nosso coração, Senhor, ministra em nome de Jesus. Deus está aqui, aleluia, tão certo quanto o ar que eu respiro, tão certo quanto a manhã que se levantará, tão certo quanto eu lhe falo e podes me ouvir, tão certo quanto eu lhe falo, tão certo quanto eu lhe falo, tão certo quanto eu lhe falo e podes me ouvir. Aleluia. Vamos estar agora fazendo as petições. Você pode fazer a sua petição em pensamento, o Senhor contempla e responde segundo a vontade dele. Deus e Pai, coloca essa oração que está sendo formulada por essa que está assistindo, ouvindo. Coloca os pedidos de oração que está aqui na minha mão direita. Coloca os pedidos de oração que está nessa caixa que não foi respondido em Tua presença, Senhor. E eu peço, opera, age, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, segundo o Teu propósito, em nome de Jesus. Amém. A mensagem de hoje é: não precisa ser conhecido na terra, mas precisa ser conhecido no céu e no inferno. Eu trouxe uma mensagem parecida há uns tempos atrás, e nunca que é a mesma coisa. E o Senhor pediu para trazer novamente. De repente, eu iniciei este ministério. Não é algo que eu pedi a Deus para poder fazer. Para te falar de verdade, eu nunca imaginava ser pastor, e muito menos ser apóstolo. As pessoas comentavam comigo de abrir uma igreja, eu tinha uma consciência de que a gente não abre igreja igual abre um boteco, abre um bar, abre um comércio. Tem que ter o chamado. Deus tinha me chamado em 1998, para o ministério apostólico. Não sabia de que se tratava e achava que era aquela questão que o apóstolo era maior do que o pastor, era uma coisa muito grande. E não. A diferença do pastor é que o pastor cuida do rebanho, cuida das ovelhas. E o apóstolo tem um ministério abrangente que pode atuar em qualquer parte do mundo e com qualquer tipo de denominação. Ele não tem fronteiras. Mas, na verdade, o trabalho mais nobre é do pastor que está ali cuidando aí das ovelhas ali. Se não tem ovelha, não tem pastor. O apóstolo não precisa de ter essa aproximação com as ovelhas. Os apóstolos eles trabalham muito com a igreja no todo, a unificação da igreja. Mas eu achei estranho porque eu tendo esse título de apóstolo, fiquei 5 anos com uma igreja no local fixo em Porto Seguro. E não ia ninguém. Praticamente ficou só eu e minha esposa. Nós batizamos somente 5 pessoas. Evangelizamos, sim. Batizamos, sim. Mas para ficar ali 3 anos em Porto Seguro, nada. Voltamos para Minas mais 2 anos. Então nós ficamos 5 anos com esse modelo de igreja. Só eu e minha esposa presencial. E a vida inteira minha esposa foi assim. Ela evangelizava, sim, mas ela mais trabalhava com crente do que evangelizando.
e eu segui o mesmo ritmo. No nosso casamento, nós mais trabalhamos, lidamos com crente, independente de qual denominação, diversas denominações, do que o evangelismo. Quando foi na época da pandemia, Deus mandou começar a fazer esse culto online. Então nós já temos 10 anos de congregação no modelo apostólico, abrangendo o mundo inteiro. Começou uma visualização ali de 10, de 3, de 15. Tem vezes que chega a 200 pessoas, volta para 20, 30, é assim. No YouTube, lá em Porto Seguro, no início do ministério, Deus mandou eu começar a colocar de tempo em tempo mensagem sobre a volta de Jesus. No YouTube é Ministério Batista Apostólico Top Chofar o canal. No Facebook é Apóstolo Carlos Ferreira. Só que ali no YouTube começou a aparecer muita gente quando eu mandava só pelo YouTube as mensagens. Mas quando eu pude mandar as mensagens pelo Facebook, pelo WhatsApp, caiu a visualização, 10 pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas vendo a minha mensagem. Aí Deus mandou transmitir este culto também pelo YouTube, pelo YouTube. Aí eu comecei a gravar, aí gravando eu pude mandar para o Face e pude mandar para o YouTube, porque ao vivo no YouTube tem que ter um número X de seguidores, e eu não tenho. Desde janeiro eu estou fazendo esse vídeo no YouTube e só tenho 5 inscritos. Eram 2, pulou para 5. Visualização, somente eu e minha esposa. E o incrível é que aumentou os inscritos, mas visualização não. Não consigo ver ninguém vendo no YouTube. E nós sabemos que a plataforma tem essa questão. Tem pessoas que visualizam, mas não quer dizer que chega para você o número de visualização. Eu não sei quem no YouTube está vendo. Até que eu ia parar com a minha gravação no YouTube, Deus não deixou. Tá lá, você vai lá ver de zero, somente os que estão vendo lá só eu e minha esposa. Mas tem pessoas vendo. No Facebook, só tem nós, mas tem pessoas vendo. Por quê? Não importa qual o número de alcance. O que importa é fazer a vontade de Deus. Não precisa ser conhecido na terra, mas precisa ser conhecido no céu e no inferno. O céu e o inferno conhecem eu e Jandira. O céu e o inferno conhecem o MBATS. Incomoda. Isso é que importa. Incomoda as trevas e é motivo de louvor e adoração para o céu. Não é necessário. Olha para vocês verem aqui em 1 Reis. Ah, mas você tem que procurar um jeito do seu canal ficar visualizado, você ficar famoso, para você poder fazer jus do nome apóstolo. Porque o apóstolo tem que ter muitos seguidores, não. O ministério apostólico é um ministério abrangente, que pode ser alcançado em qualquer parte do mundo e para pessoas de qualquer denominação. Não quer dizer que o apóstolo tem que ser famoso. A fama, se Deus quiser, ela vem. O reconhecimento na terra, se Deus quiser, vem. 1 Reis, capítulo 18. Ah, mas como é que ficam os recursos financeiros? Eu te confesso, a coisa não é fácil, mas quem me sustenta é Deus. É Ele que me sustenta. Fui membro de uma igreja de primeiro mundo, por ele ter sido pastor ali, ganhando salário fixo, Deus não deixou. Fui para uma igreja onde eu e minha esposa contribuímos muito ali com o desenvolvimento e crescimento daquela igreja. Deus não deixou. E outras igrejas poderíamos tentar como membro e eu ser pastor, Deus não deixou. E Deus mandou eu ser apóstolo nesse molde. Porque existe apóstolo, tem igreja fixa? Não. Deus mandou fazer desse molde. Aqui estou.
1 Reis, capítulo 18, versículos 3 e 4, fala sobre uns desconhecidos. 1 Reis 18, versículo 3, diz o seguinte: Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito o Senhor, porque quando Jezabel exterminou os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e, de 50 em 50, os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Não fala quem aqui. Só fala que Obadias escondeu eles. Obadias era reconhecido na época. Obadias é reconhecido por nós até hoje, porque está aqui o nome dele. Esses 100 profetas, pode ser que ele tinha reconhecimento na época ou não, mas nós não sabemos. Por quê? Porque não é necessário ter reconhecimento na terra. Só fala aqui 100 profetas. E olha o que Deus fala aqui para Elias, no capítulo 19. Capítulo 19, versículo 18. Eram 100? Não. Olha o que ele fala no 19, 18. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobram a Baal, e toda boca que não o beija. Não é só 100. 100 foram aqueles que Obadias escondeu, que eram denominados profetas. Mas que não beijava, que não se dobrava a Baal, o Senhor falou aqui 1.000. Mas cadê esses 1.000? Por que ele falou isso para Elias? Porque Elias estava se sentindo só. Elias, como um profeta reconhecido e renomado, ele achava que era o único. Mas não, tinham 100 profetas escondidos. Mas independente de ser profeta ou não, existia 1.000 pessoas que não se dobravam a Baal e nem beijavam os pés dele. Eram pessoas anonimadas. Ninguém sabe quem. Também tem aqui no 1 Reis, capítulo 13, um profeta também, que foi muito usado, e ninguém sabe quem que é. Um profeta jovem e um profeta velho. 13, de 1 a 2, diz o seguinte: Eis que, por ordem do Senhor, veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar, por ordem do Senhor, e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascido da casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altares que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ele. Ninguém sabe quem é esse homem. Esse mesmo falou assim: olha, vai chegar um homem chamado Josias, da descendência da dinastia de Davi, que vai destruir esse altar, e os ossos desses profetas que estão fazendo esse sacrifício aqui vão ser todos queimados em cima desse altar. Acontece que na cidade existia o quê? Um profeta velho. Não sei se esse profeta velho estava querendo se proteger e ser queimado no meio, ou se é por inveja. A Bíblia não fala o quê? Você pode continuar lendo aqui. Mas esse profeta velho mentiu ao profeta jovem, induzindo o profeta jovem a pecar. E esse profeta jovem pecou e morreu. Aí olha o que fala aqui no versículo 31 e 33. Depois de o haver sepultado, disse aos seus filhos: quando eu morrer, enterrem-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado. Ponde os meus ossos junto dos ossos dele,
porque certamente se cumprirá o que, por ordem do Senhor, clamou contra o altar que está em Betel e contra todas as casas dos altos que estão na cidade de Samaria. Não fala quem é ele, vai ver a história aqui que não tem tempo, mas morreu o profeta jovem e o profeta velho pediu que quando morresse fosse enterrado junto com o jovem. Por quê? Olha lá para vocês verem em 2 Reis. Olha para vocês verem em 2 Reis. Na hora que aparece Josias, ó, muito tempo depois, o tal Josias, ele derrubou o altar. 23, 2 Reis 23, versículo 17 e 18. Você pode ler aqui todo, eu já estou encurtando como sempre. Ele fez o que foi falado. Aí disse aqui no versículo 17, 23, 17. Então perguntou, que monumento é esse que vejo? Responderam-lhe os homens da cidade, é a sepultura do homem de Deus, que veio de Judá e apregou essas coisas que fizeste contra o altar de Betel. Josias diz, deixai-o estar, ninguém mexe nos seus ossos. Assim, deixaram estar os ossos com os ossos do profeta que viera de Samaria. Olha para você ver. Só falou de um. Que monumento é esse? É o profeta que profetizou o que o senhor está fazendo. Não fala do profeta velho. Mas o profeta velho pediu para colocar os ossos junto. É na escritura aqui, juntamente com os ossos do profeta de Samaria. O profeta de Judá não fala qual o nome. O rei pergunta que monumento é este. Não está ali escrito ali, profeta Joaquim, que profetizou em 1000, não. Não fala assim, aqui estão os ossos do profeta Tibias, juntamente com os ossos do profeta Melancia. Não está. Ele nem sabia que tem ossos de 2 profetas, mas estava um monumento lá ao profeta que profetizou o que ia acontecer. Mas aqui na Bíblia não fala que tinha o nome dele. Não sabe quem é. O rei não sabia nem o que significava aquele monumento. Mas como foi profetizado que iria derrubar o altar, iria ser queimado os ossos daqueles falsos profetas, sacerdotes que estavam queimando ali, você vai ver na passagem que ele queimou os ossos todos eles, na hora que chegou na vez de queimar os ossos do que estava aqui no monumento, ele falou, não mexe nisso aí não. Não mexendo nos ossos do profeta jovem, automaticamente não mexeu nos ossos do profeta velho. Não sei se a intenção do profeta velho era esse, era preservar os seus próprios ossos. Não sei. Ou se era por ciúmes. Só sei que ele levou o jovem a morrer por ter desobedecido a Deus. Mas aqui no anonimato, não é preciso ser reconhecido aqui na terra. 2 Reis, capítulo 5, também tem um outro episódio interessante. 2 Reis, capítulo 5, volta um pouquinho. Segundo Reis, capítulo 5. Diz o seguinte, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Um homem conhecido, famoso aqui na terra. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço das mulheres de Naamã. Disse ela à sua senhora, tomara
o meu senhor tivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Não fala aqui o nome dessa menina, não fala quem ela é. Na hora que ele foi ali guerrear contra Israel, ele levou cativo, no meio dos cativos ele levou uma criança. Pegou essa criança, ela foi ser o que? Serva da mulher do Naamã. Mas chegou um dia, essa moça virou e falou assim, puxa vida, lá na minha terra tem um profeta que cura. Se Naamã fosse lá, ele seria curado. Ela falou com tanta unção, com tanta ousadia, que a mulher do Naamã falou para Naamã. Naamã foi até o senhor dele, o rei da Síria, e falou para o rei da Síria. O rei da Síria fez uma carta pedindo, clamando para que o rei de Israel introduzisse Naamã ali na presença daquele profeta. Naamã vai lá, encontra com o profeta Eliseu. Naamã é curado e volta curado. Você imagina como que a Naamã deve ter honrado essa menina? Essa menina que foi o responsável por ele tirar a maior afronta que ele tinha na vida dele. Ele era conhecido na terra, ele era famosíssimo, mas tinha um problema sério, que era leproso. O que a menina faz? A menina simplesmente chega e consegue mudar o cenário. Só que não conta na Bíblia quem é essa menina. Mas uma coisa eu sei, se essa menina não tivesse falado com ousadia, se essa menina não tivesse falado com autonomia, se essa menina não tivesse falado com unção, jamais esse homem iria dar ouvido. Ele era um general de guerra. Quem vai dar ouvido à voz de criança? E de mais a mais, como que isso iria tocar o rei da Síria ao ponto de liberar ele para ir lá? Levou com presente, levou muitas coisas. E ele vai. Chega lá, ele é abençoado. Ele recebe a cura. Uma prova cabal de que a menina estava sendo usada por Deus, mas ela não foi reconhecida aqui na terra. Por quê? Porque não é preciso ser conhecido na terra. Não é preciso. Olha para vocês verem agora também um outro caso. Também no 2 Reis, no dia 2 Reis, capítulo 9. Um outro caso também de uma pessoa que não foi reconhecida aqui na terra. 2 Reis, capítulo 9, versículo 1 a 3. O homem que ungiu Jeú, rei de Israel. Ninguém sabe quem é esse homem. 2 Reis 9, de 1 a 3, diz o seguinte: Então o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: cinge os lombos, leva contigo esse vaso de azeite e vai-te a Ramote de Gileade. E lá chegando, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Nis. Entra e fazei-o levantar-se no meio dos seus irmãos, leva-o à câmara interior, toma o vaso de azeite, derrama sobre a cabeça dele e diz: assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então abre a porta, foge e não te detenhas. Agora olha para vocês verem aqui no versículo 11. Ele fez como foi mandado. No 11 diz aqui: saindo Jeú aos servos do seu senhor, disseram: vai tudo bem? Por que veio a ti este louco? Ele lhes respondeu:
bem conheces este homem e o seu falar. Não sabe o nome do cara. Jesus só falou assim, vocês bem conhecem esse homem, o jeito de falar dele. Os homens também chamaram aquele profeta de louco. O que esse louco está fazendo aqui? Ah, gente, vocês conhecem muito bem o jeito dele, o falar dele, quer dizer, um jeito esquisitão. Eles conheciam quem era esse homem, mas a Bíblia não deu o nome. Ele era um dos alunos de Eliseu. Eliseu falou com ele, olha, você faz o seguinte, você vai lá e vai fazer isso. Eliseu era conhecido na terra, é conhecido até hoje. Mas este homem era conhecido na época. Ah, você sabe quem é esse doido aí, quem é esse louco? Você sabe o jeito de falar dele, o jeito doidão dele? Quer dizer, era alguém que eles não davam crédito para eles na época, mas conhecido. Ele era conhecido na terra na época. Mas nós não sabemos quem é. Por quê? Porque não é preciso haver conhecimento na terra. Mesmo que ele teve conhecimento temporário na terra, não tem necessidade de ter o conhecimento. Agora vamos partir para o Novo Testamento. Para não perdermos muito tempo, que poderia citar mais casos aqui no Velho Testamento, de pessoas que não foi conhecido. Vamos em João, Evangelho de João, capítulo 4. Não tem necessidade de ser conhecido na terra. Aqui fala da primeira mulher missionária. Diz o seguinte aqui, João capítulo 4, versículo 1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava muitos mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era necessário atravessar a província da Samaria. Chegando, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera aos filhos de José, estava ali na fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dai-me de beber. Daqui teve um diálogo clássico, um dos maiores exemplos de como você abordar uma pessoa no evangelismo. Jesus chegou pedindo água para essa mulher. E acabou se revelando como Messias para ela. Mas fala aqui que ele foi ali no horário sexto, bem ao meio-dia, sol rachando. As pessoas dizem que tradicionalmente as mulheres, crianças, idosos, iam cedo buscar água, porque é o momento que o sol estava baixo. Essa tarefa de buscar água era muito simples, era para mulher, criança, velhos, e eles iam de manhã, porque era um trabalho muito árduo. E também eles precisavam de cedo, porque a tarefa do dia precisava daquela água. Então, alguns eruditos acreditam que essa mulher ia nesse horário de meio-dia, sol rachando, e é contrário à tradição, é porque ela não era uma mulher benquista na sociedade. Tanto é que ela revela para Jesus que ela não tinha apenas um homem, quer dizer que ela era uma mulher de má índole, é uma mulher que não era bem na sociedade, e ela tinha que andar na contramão da sociedade. O interessante é que o nome da cidade aparece, o nome do fosso aparece, mas o nome da mulher não aparece. E Jesus revela essa mulher. Olha o que essa mulher faz aqui no versículo
no versículo 28 e 29. Versículo 28 e 29, ela diz uma coisa interessante. Quanto a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vinde o lugar, o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será esse porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Ela foi lá e anunciou. Olha, está aí, será que ele não é o Cristo? Você seguindo a ler aqui mais à frente, você vai ver que depois esse povo da cidade vai dizer: olha, já não é mais pelo que você diz, nós reconhecemos ele como Messias. Mas para aquele povo reconhecer ele como Messias, precisava dessa mulher ir lá chamar a primeira missionária. Mas acontece algo também interessante nesse momento, porque nesse momento Deus profetiza que iria haver necessidade das pessoas serem reconhecidas no céu. Iria ter necessidade do reconhecimento no céu. Olha no versículo 21, nesse mesmo capítulo, versículo 21 ao 24. Olha o que Jesus fala para essa mulher. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem em que nem no monte, nem em Jerusalém adorarás o Pai. Vós adoram o que não conhece, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes os que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e que importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus está mostrando que esse gente, olha, até agora, está gente sendo reconhecido aqui na terra, mas vai ser necessário haver um reconhecimento no céu. Está ali, ó, pregado, escrito, os verdadeiros adoradores. Não é mais no Poço de Jacó, não é mais lá no templo lá de Salomão, que foi reconstruído por Herodes, não. Em espírito e verdade, abre o leque. De qualquer país, de qualquer lugar, onde estiver, mas desde que tenha o nome escrito no céu. A necessidade que sejam adoradores em espírito e em verdade, os verdadeiros adoradores ao Pai. Mude o cenário. Ele profetiza aqui. Olha para vocês verem aqui, voltando a pessoas que não temos o nome conhecido. Marcos capítulo 9. Eu até falei sobre esse rapaz aqui semana passada. É um jovem rico. Não. É sobre o homem que expulsou os demônios. Falei semana passada ele. Olha para vocês verem aqui. 9. Marcos 9. Eu estou em Lucas. Marcos 9, versículos 38 a 41. 9, 38. Diz o seguinte. Disse-lhe João: mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue. Nós nos proibamos, porque não segue conosco. Mas Jesus respondeu: não proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal contra mim. Pois quem não é contra nós é por nós. Olha o que ele fala. Portanto, aquele que der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo,
em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. O jovem é desconhecido, ninguém sabe. Essa pessoa que estava profetizando, mas o Senhor deixou bem claro que ele não vai perder o galardão dele por ele ter feito aquilo, ter expulsado o demônio. Mas ele falou que não basta somente expulsar demônio, não. Se der um copo d'água, os gestos mais simples que for, ele aumenta o leque aqui. Ele falou para aquela samaritana, vai chegar o dia em que os verdadeiros adoradores serão aqueles que adorarão o Espírito em verdade. Aqui ele não fala só sobre adoração, ele fala sobre servir, ação. E não precisa ser coisa grande, chegar, expulsar demônio de uma pessoa, curar uma pessoa e fazer a chuva parar, ou fazer vir chuva, não. Um único copo d'água na direção do Espírito Santo para abençoar alguém, recebe galardão. Está dando para você entender como que são as coisas? O reconhecimento do céu é que começa a mudar. Não é simplesmente assim, fazer obra extraordinária, não. Um copo d'água. E esse homem que expulsou esse demônio, ninguém sabe quem. Os discípulos estavam ficando conhecidos. Nós sabemos o nome de cada um deles, mas esse homem ninguém sabe. Porque não é necessário ser conhecido na terra. Olha para você ver aqui agora em Marcos 10, que é sobre o jovem rico. Marcos 10, versículo 17, 22, diz o seguinte: e pondo Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus: por que me chama de bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, não defraudará ninguém, honrar teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando os olhos, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, olha a ordem dele, vende tudo que tens, o que você vender dá para os pobres, e terás um tesouro no céu. Você lembra que foi falado que se um copo d'água der, já tem um tesouro? Aqui vai ter um tesouro e tanto. Aí não basta. Ele vai e fala: então vem, quer dizer, volta e segue. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Aqui fala que é um jovem rico, mas não fala o nome dele. No capítulo 14, eu faço essa analogia, tá, gente? Ninguém falou isso comigo, não existe algo concreto, mas eu coloco como se esse aqui fosse ele, a sequência desse jovem rico. 14, versículos 51 e 52. Na hora que Jesus estava sendo preso, os discípulos todos fugiram. Aí depois fala aqui, ó: seguia-o um jovem coberto unicamente com um lençol, e lançaram mão nele. Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Ele estava coberto com um lençol. Por quê? Porque ele tinha tirado as roupas dele todinha. Por que esse homem tinha tirado as roupas todinha? Me faz entender aquela ordem que o Senhor disse para aquele jovem rico: vai, vende tudo que você tem e dê aos pobres. O entendimento que eu tenho aqui, a Bíblia não fala isso, eu que estou trazendo entendimento, é que esse aqui é aquele jovem rico. Ele saiu entristecido, mas depois arrependido. Ele fez o que o Senhor mandou. Ele vendeu tudo. Na hora que ele vende tudo, foi difícil? Foi.
deu tudo para os pobres, ficou só no lençol. Mas quando o Senhor falou o seguinte, larga tudo e vem e segue, o mais difícil não é você largar tudo. O mais difícil é você seguir o Senhor, independente das circunstâncias. Mas ele tentou seguir o Senhor, os discípulos fugiram, ele tentou ir atrás. Mas na hora que os soldados passaram a mão nele e segurou o lençol dele, ele não aguentou seguir o Senhor. É muito difícil. Aquele sacrifício da cruz era só para Jesus. Ele foi embora desnudo. Mas não fala quem é esse jovem daqui. E nem fala quem é o jovem lá, rico. Eu associei os dois como um só. Mas ele não era conhecido na terra. Ninguém sabe quem é. Agora um clássico aqui, que era conhecido na terra, mas não era conhecido nem no céu e nem no inferno. Atos. Atos. Livro de Atos. Livro de Atos, capítulo 19. Conta umas pessoas que eram muito bem conhecidos na terra, mas não era conhecido nem no céu e nem no inferno. Atos 19, versículo 13 a 17. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre o possesso de espírito maligno, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Cefo, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? E o possuído espírito maligno saltou sobre eles, subjugando-os todos. De tal modo, prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Mas vem cá, mas eles não eram exorcistas ambulantes? Exorcistas ambulantes são aquelas pessoas que procuram domar o mundo espiritual. Existem filmes aí, né, que falam sobre caçadores de bruxas, caçadores disso, aquilo. Aí uns usam sal, outros usam um revólver de prata, outros usam uma flecha de prata, outros não sei o quê. Um montão de historinha. Mas no mundo espiritual acontecia. Por quê? Porque o diabo queria exaltar essas ações para que as pessoas ficassem escravos desse tipo de magia. Eles eram exorcistas ambulantes, mas eles cometeram um erro. Eles brincavam com o mundo espiritual da maneira deles, mas nesse dia eles procuraram usar o nome de Jesus. Eles usaram o nome de Jesus para poder expulsar demônio. Aí ele fala que conjuram-vos em nome de Jesus a quem Paulo prega. Ah, meu filho, aí a coisa mudou. Falou o nome de Jesus. Jesus falou com eles: conheço Jesus e sei quem é Paulo. Agora aqui vem um detalhezinho. Por que que eles não eram conhecidos pelos demônios? Quando o demônio falou assim: vós quem sois? É um detalhe muito interessante. Na lei, no meio de julgamento, fala-se uma coisa clássica: ninguém pode ser condenado sem os devidos processos legais. E o último processo legal que existe é o julgamento.
Ninguém pode ser condenado sem ser julgado. Então, quando Adão e Eva pecou, até neste momento, nenhuma pessoa que pecou foi julgado. Incrível que pareça, nem o próprio Satanás ainda foi julgado. Aquilo que Satanás fez no céu, rebeliou com 1/3, eles foram lançados na terra, mas não foi julgado. O Senhor não pronunciou sentença contra Satanás e 1/3 quando caiu da terra, não, simplesmente eles foram levados, exilados na terra, mas julgado não foi. O Senhor não confrontou Satanás ainda por aquele ato que ele fez, e não confrontou Satanás ainda pelo que ele está fazendo na terra. Satanás ainda não foi julgado, os anjos caídos não foram julgados. Vai chegar um dia em que Satanás, os anjos caídos, o falso profeta, o anticristo vão ser julgados. A Bíblia fala que Satanás não vai querer dobrar os joelhos, vai ser quebrado o joelho dele para que ele se ajoelhe perante o Senhor e vai ser julgado. Mas ninguém foi julgado ainda. Então, se ninguém foi julgado ainda, é bem nítido de que o inferno não sabe o nome. Incrível, né? Aquela passagem que fala sobre Lázaro, fala uma parábola que Jesus coloca. É uma parábola. Mas no inferno não pode ter nome de ninguém, porque se você colocar o nome de uma pessoa no inferno, ele vai estar sendo condenado, julgado, com o nome cravado, sem antes passar pelo tribunal. Por isso que aquela pessoa que estava ali, aqueles ali, não tinha o nome conhecido no inferno. Não era conhecido. Por quê? Porque não tinha sido julgado ainda. Mas quando a pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador, é conhecido. Sabe o que ele falou? Sei quem é Jesus, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, porque Paulo passou a ser conhecido no inferno. Por que Paulo passou a ser conhecido no inferno? Porque Paulo foi julgado. Quando a pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador, ele passa por um julgamento inicial. Só é julgado antecipadamente quem aceita Jesus como Senhor e Salvador. É um julgamento rápido. Existe no meio jurídico um processo em que aquelas pessoas que é julgada e que é condenada, ela pode receber um salvo-conduto, seja do rei, seja do presidente. Todos aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador, eles é julgado imediato e recebem um salvo-conduto. Jesus, o Senhor dos senhores, dá um salvo-conduto para a pessoa. Mas para dar um salvo-conduto, tem que ter um julgamento primeiro. Então, quando a pessoa aceita o Senhor como Senhor e Salvador, é apresentado perante eles, ó, os erros dele todos aqui. Jesus, através do sangue derramado na cruz do Calvário, assume o erro da pessoa. E a pessoa se torna salvo pela graça. E sendo salvo pela graça, o que Jesus fala? Eu o absolvo. Eu dou o salvo-conduto para essa pessoa. Aí essa pessoa passa a ser reconhecida no inferno e passa a ser reconhecida no céu. Paulo só passou a ser conhecido pelos demônios porque ele tinha o nome dele escrito no livro da vida. Porque ele era conhecido no céu e passou a ser conhecido no inferno. Por quê? Porque ele passou por um julgamento. E ao passar por um julgamento, o que ele fez? Ele teve o salvo-conduto de Jesus. Paulo passou a ser conhecido. Olha o que Jesus fala aqui em Lucas. Em Lucas, capítulo 10. Onde que você vai me explicar isso? O próprio Jesus fala para os discípulos. Lucas 10, versículo 17 a 20. Lucas 10, 17 a 20 diz o seguinte: então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios
se submetem pelo teu nome, nos submetem pelo teu nome. Mas Jesus lhes disse, eu via Satanás caído do céu como relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado no céu. O seu nome está escrito no céu. Ele não diz que você não deve ficar alegre porque o inferno te conhece, não. Tá, o inferno te conhece. Mas fica muito mais alegre ainda porque você está lá escrito no céu. Você só é conhecido, a sua autoridade foi conhecida pelos demônios porque o seu nome está lá no céu. Então fica muito mais alegre com o seu nome escrito no céu, como eles estavam alegres. Por quê? Porque os demônios já estavam se curvando a eles. Os demônios estavam conhecendo quem era eles. Pessoal, olha, tudo bem, o inferno conhece vocês, mas o mais importante é porque vocês são conhecidos no céu. Não é necessário ser conhecido na terra, mas você tem que ser conhecido no inferno, tem que ser conhecido no céu. Aqui ele fala claro, alegrai porque o seu nome está rolado no céu. E para encerrar, olha o que acontece em Apocalipse capítulo 20, o último versículo que nós vamos ler. Olha um perigo, olha um recado. Quem vai ser conhecido só no inferno, não vai ser conhecido no céu. Até então não está conhecido no inferno. Por quê? Porque não foi julgado. Mas quando houver o grande julgamento, em que todos vão ser julgados, inclusive o próprio Satanás, Apocalipse 20, versículo 15, dá um alerta muito grande. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. O lago do fogo é onde foi julgado Satanás, falso testemunho, falso profeta, o anticristo. E o lago do fogo não foi feito para o ser humano, mas todos aqueles seres humanos que não tiver com o nome deles escrito no céu, todos aqueles seres humanos que não tiver sido cravado, conhecido no céu, vai ser lançado no inferno. Aí sim vão passar a ser conhecidos no inferno. Sabe por quê? Porque passaram pelo julgamento final. Ao passar pelo julgamento final, o Senhor falou o seguinte, não, esses são dignos no inferno, vão ser lançados no lago. E esse lago do fogo vai ser lacrado. E eternamente essa pessoa vai ser conhecida no inferno, mas não vai ser conhecida no céu. Eternamente vai ficar separado de Deus. Um lugar que não foi feito para o ser humano, muitos irão. Aí, a partir daí, eles vão ser conhecidos no inferno. Você fala comigo o seguinte, quem te disse essa história? Isso é uma lorota, tá? Você quer experimentar para ver? Você quer esperar morrer primeiro, para depois que estiver lá você ver se é verdade ou não? Não tem volta. Não adianta acender vela para mortos. Não adianta fazer penitência para mortos. Existe uma tradição na Igreja Católica, onde as pessoas celebram a missa, fazem sacrifícios para aqueles mortos que estão no purgatório, para que a alma deles seja salva. Não existe isso. Não existe aquilo que tem na religião afro, que na religião afro fala que depois que a pessoa morre, ela volta várias vezes para ir purificando, para poder receber a salvação. Não existe isso. É uma vez só. Isso tem que ser feito em vida. Por que tem que ser feito em vida? Alcançar a salvação da graça. Você em vida tem que falar para o Senhor o seguinte, assim, olha, eu reconheço meus pecados, peço perdão e eu te aceito como Senhor e Salvador. Aí sim, você é julgado na terra, o julgamento da graça, e não vai passar pelo julgamento lá, final, juntamente com Satanás. O seu nome vai ser escrito no livro da vida imediatamente. Imediatamente. Não espera chegar depois da morte, não, porque não vai ter jeito. Faça um ato de fé, se lança nisso que estou te falando. É simples.
Aceita Jesus como Senhor e Salvador. É uma oração que a gente costuma dizer que as pessoas não conseguem fazer sozinha essa primeira, por isso a gente ajuda. Ou seja por um panfleto, ou seja alguém na igreja falando, ou seja através da telinha falando. Mas as outras orações você vai poder fazer sozinho, porque você vai ter intimidade com o Senhor, porque o seu nome vai estar escrito no livro. Ora após mim, eu vou dizer meu nome, você diz o seu, entregando sua vida ao Senhor Jesus. Diga, eu, Carlos, você diz o seu nome, reconheço que muitas vezes, por pensamentos, por palavras, por atitudes e até por omissão, eu entristeci o coração de Deus, por isso peço perdão agora. Também reconheço que eu não consigo conduzir minha própria vida, nem ser espelho para as pessoas que eu amo. Por isso coloco a mim, tudo que eu tenho, todos que eu amo aos teus pés, para o Senhor fazer o que o Senhor bem quiser. Peço também que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. E a partir de agora, eu reconheço Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Amém? Agora eu me dirijo a você que afastou dos caminhos do Senhor. Volta. Volta. Porque não importa se você vai ser reconhecido pelas pessoas. Não importa se o seu trabalho vai ser reconhecido pelas pessoas. Não importa se você vai produzir muitos ou poucos frutos. O que importa é que você vai voltar a ser alegria para o Senhor. E a sua obra vai ser reconhecida no céu e vai ser transformada em galardão. Faça algo para ter reconhecimento no céu. Retorne para os caminhos dizendo comigo, eu reconheço que muitas vezes contemplei os meus pecados, contemplei os pecados dos meus irmãos, contemplei as circunstâncias, não entendi os teus propósitos e afastei de ti. Arrependido eu volto. Peço que o Senhor volte a ter comunhão comigo e me ajude a voltar a ter comunhão com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém? Vou orar por vocês. Senhor Deus, coloco esse e essa que aceitou o Senhor como Senhor e Salvador. Coloco esse e essa que voltou aos teus caminhos em tua presença. E eu lhe peço, Senhor, faça uma obra maravilhosa na vida deles, em nome de Jesus. Amém? Agora estarei entregando a bênção apostólica. O Senhor assim permitindo, semana que vem estaremos aqui de novo, com a graça do Senhor. Vamos orar. Deus e Pai, na autoridade que me deste dos altos céus, como embaixador do Senhor aqui na terra, eu determino, eu profetizo que eu, a Jandira, esse e essa que está assistindo e ouvindo, tenhamos uma semana mais que abençoada, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.